Nós vamos caminhar durante algumas mensagens, alguns cultos, muito dentro do livro de Provérbios também, falando sobre a importância de nós adquirirmos a sabedoria, né, para as nossas vidas. A importância de nós termos entendimento e sabedoria, como diz a palavra do Senhor, né? Todos sabem, Salomão, quando Deus perguntou para ele o que ele queria, né, receber da parte de Deus, o que ele buscou foi o quê? Sabedoria. Antes de riqueza, antes de poder, antes de tudo que ele pudesse ansiar, ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. Então é muito importante nós entendermos sobre isso. Nós vamos, por isso que o tema é Escola de Sabedoria, porque nós vamos entender esses princípios, né, que regem a vida de uma pessoa sábia. Porque é muito diferente, amados, a vida de uma pessoa comum, uma pessoa que não conhece o Senhor, uma pessoa que não é dirigida por princípios e valores cristãos, é muito diferente da nossa vida, né? A vida do Filho de Deus, Maria Antônia, é uma vida de uma pessoa sábia, né? O sábio, a Bíblia diz que o justo, né, o Senhor, o sábio do Senhor, ele é como o caminho dele, né, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Ou seja, nós sempre estamos crescendo, nós sempre estamos evoluindo, nós sempre estamos avançando na nossa vida em todas as áreas. Então o sábio, ele sempre está crescendo, ele sempre está avançando, ele nunca volta atrás daquilo que ele recebeu. Então, hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje, né? Vamos repetir isso? Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Esse é o nosso caminho, o caminho do sábio, o caminho do justo, sempre crescendo, obrigado, querida, em todas as áreas da sua vida, né? Amém? Então, abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 4, 7, 8. Feliz de ver o Thales aqui conosco também, né? Nesse tema tão importante hoje aqui, escola de sabedoria, né? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Pode colocar na área, por favor? Que eu acho ela melhor. Olha só, o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim. Contudo, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim. Com tudo que possuis, adquire o conhecimento, né? Então, a sabedoria é a coisa principal. Diga, a sabedoria é a coisa principal. A Bíblia está dizendo isso. A coisa principal é a sabedoria. E ele diz que nós devemos investir tudo que nós temos, né? O nosso tempo, a nossa energia, o nosso esforço, tudo na aquisição de sabedoria. Às vezes até dinheiro nós temos que investir na aquisição de sabedoria, porque é um investimento, né, que nós temos. Então a sabedoria é a coisa principal, é a sabedoria que vai nos dirigir, né, durante toda a nossa vida. Então, amados, e hoje eu vou falar sobre a importância da sabedoria nas nossas decisões. A importância da sabedoria nas nossas decisões. Por mais que nós possamos tentar arrumar justificativas para a nossa vida, para o estado da nossa vida hoje, para como você está hoje, seja na vida conjugal, financeira, na sua saúde, na sua vida profissional, por mais que nós estejamos tentando justificar a condição que nós estamos hoje vivendo, né, com outras justificativas qualquer, ou com problemas externos, com o governo, com a família que nós temos, seja o que for, por mais que nós tentemos justificar a nossa condição hoje, né, o que nós vivemos hoje é fruto das nossas decisões. Nós somos hoje aquilo que nós decidimos ao longo da nossa vida. Então a saúde que você tem é fruto das decisões que você tomou ao longo da sua vida. A sua vida espiritual é fruto das decisões que você tomou ao longo da sua vida. A sua vida financeira é fruto das decisões que você tomou ao longo da sua vida. Então, tudo que nós somos hoje, o resultado nosso hoje, é fruto das decisões que eu tomei na minha vida. Então, por isso nós estamos começando hoje a nossa escola de sabedoria,
falando sobre decisões, sobre a importância das nossas decisões e como tomar decisões sábias. Porque as decisões que nós tomamos, amados, elas têm um poder muito grande de mudar a nossa vida, de mudar o curso da nossa vida. Tudo está em nossas mãos, em nosso poder, nas nossas decisões. Se você pensar, por exemplo, se você pensar no andarilho, uma pessoa que está aí fora, né, e que está vivendo a vida que está, foi porque ele decidiu isso. Ele tomou essa decisão, né, de viver uma vida dessa forma. E é através de uma decisão que ele vai sair dessa situação. A gente vê hoje muito, né, até dentro da política aí, essa visão um pouco socialista, né, que diz assim que por causa dessa questão é porque o pobre, o rico, né, aquele que não estudou em escola boa, aquele que estudou na escola boa, amados, isso não é justificativa para nada. Tudo está em nossas mãos. Porque se existe uma pessoa, né, numa condição inferior, numa condição difícil, que conseguiu chegar lá, conseguiu crescer, conseguiu evoluir, você também pode. Se existe uma pessoa. Então nós não podemos querer justificar o nosso fracasso, a nossa derrota, a nossa falta de resultados, né, por causa de uma situação social. Porque eu não tive direito a uma escola, porque meus pais... Não tem. Todos nós temos nas nossas mãos algo poderoso chamado decisão. Diga decisão. Então, tudo depende das nossas decisões. Então, uma pessoa, né, para que ela possa sair também da vida nas ruas, né, dessa vida de mendigância nas ruas, de dificuldade, ela precisa tomar decisões corretas, decisões poderosas na vida dela. E é claro, às vezes que a pessoa, ela passou por momentos de revolta, de traições, de pessoas que não colaboraram com ela, e ela vai se apoiar nisso. Olha, é por causa disso que eu estou assim. Mas por que, por exemplo, a gente pega lá a história de José, né, filho de Jessé, que foi traído pelos seus irmãos, né, que foi humilhado pelos seus irmãos, que foi tirado dele o direito de estar na sua própria família. Mas José, ele decidiu não ceder a todas essas situações que ele viveu, a todo esse sofrimento. Ele reagiu diferente e ele tomou decisões diferentes na vida dele. Ele poderia ser filho de Jacó, né? José, filho de Jacó, perdão, falei Jessé aqui. Então, gente, a gente às vezes fica pensando, né? Poxa vida, mas por que essa pessoa está assim? Então, José, tudo que ele passou, ele se tornou um grande homem diante de Deus, porque ele tomou decisões sábias, ele tomou decisões corretas na vida dele. Ele decidiu ser um homem de bem, decidiu não pagar o mal com o mal, decidiu perdoar, ele decidiu avaliar o porquê que tudo havia acontecido com ele. Então, ele não agiu movido pelos seus sentimentos, pelo seu ódio, né, pela sua tristeza que ele teve em relação aos seus irmãos. Não, ele refletiu e ele agiu de forma correta. Então foram as decisões de José que o colocaram, né, ali onde ele estava. As decisões que ele tomou. Por isso que em Gênesis 50, versículo 20 e 21, diz assim... Diz assim: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José, é o 20 e 21, né? 50, 20 e 21. 20. Isso. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vocês veem agora, que se conserve muita gente em vida. Aí o 21. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então José falando aos irmãos dele. Ele poderia vingar dos seus irmãos. Ele poderia, agora na posição que ele estava, né, colocar os seus irmãos numa condição de humilhação.
mas ele tomou a decisão de perdoar e de fazer o bem. Então nós precisamos, amados, entender que está em nossas mãos o poder de mudar a nossa vida, de mudar a direção da nossa vida, né? Eu gosto muito de uma frase que diz que é na hora da sua decisão que você muda o seu destino. É na hora da sua decisão que você muda o seu destino. Então nós precisamos, amados, aprender nessa escola de sabedoria que nós vamos começar a partir de hoje, a tomar decisões sábias. Eu vou te ensinar como tomar decisões sábias. Como você pode decidir de forma que a sua vida pode dar uma guinada por causa de uma simples decisão que você tomou. A decisão que você tomou de estar aqui nessa manhã, amados, foi uma decisão extremamente poderosa. Sabe, de ouvir a palavra, de sair de sua zona de conforto, de querer renovar a sua mente através da palavra de Deus, né? De estar num lugar de sabedoria, né? Numa escola de sabedoria, e não estar ali fazendo outras coisas que não vão te trazer edificação e crescimento. Então foi uma decisão tremenda. Tem muita gente que está fazendo outras coisas, né? E você tomou essa decisão sábia de estar aqui. Então é claro, amados, que ninguém, em sã consciência, ninguém toma decisões para errar, para fazer as coisas erradas, né? Mas muitas vezes, por falta de inteligência, por falta de sabedoria, ele toma decisões erradas na sua vida. Provérbios capítulo 2, versículo 6 diz assim. Provérbios 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então o Senhor dá a sabedoria e da boca dele, que vem a instrução, né? Vem a sabedoria e vem a inteligência. Da Bíblia, da palavra de Deus, da boca do Senhor, vem a instrução, a sabedoria e a inteligência. Então, boas decisões não nascem do nada. As boas decisões são aquelas pautadas na sabedoria, e a fonte da sabedoria está aqui em Provérbios capítulo 2, versículo 6. Então, não é do nada que nascem boas decisões. Por isso, amados, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E temer a Deus é considerar de forma profunda, respeitosa, é atentar aos princípios da instrução do Senhor. Então, temer a Deus é considerar a palavra de Deus, é considerar a instrução do Senhor, né? Não é virar as costas para aquilo que Deus está dizendo, ou querer fazer da sua própria maneira, mas é você considerar, é você respeitar, é você realmente dar valor a que está na instrução do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7 também. Provérbios 1, 7. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento. 1, 7. 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam o seu ensino. Os insensatos desconsideram, desprezam o seu ensino. Então, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, mas aquele que é insensato, aquele que é louco, ele despreza o ensino, despreza a palavra de Deus. Provérbios 23, 12. Olha só. Aplica o teu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras de conhecimento. Aplica o teu coração ao ensino, né, os seus ouvidos à palavra de conhecimento. É o que eu disse aqui. Você veio nessa manhã para aplicar o seu coração ao ensino e às palavras de conhecimento. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos confrontados, né, na nossa natureza, nos nossos desejos, na nossa vontade, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Então a palavra ela nos confronta, né? Ela confronta toda a nossa vida. Por isso nós crescemos, por isso nós vamos crescendo a cada dia. Então pessoas sábias aprendem a tomar boas decisões, porque são dirigidas pelos princípios de Deus e aprenderam a aplicar de forma prática esses princípios aos dilemas da sua vida, né?
Por isso que tomar decisões é tão importante. Então, para se tomar decisões sábias, a primeira coisa, anote aí, por favor. A primeira coisa para se tomar decisões sábias, as suas decisões, elas devem sempre considerar, como a gente leu aqui, a instrução e o ensino de Deus revelados na sua palavra. Então, em todas as suas decisões, seja uma decisão que você vai tomar em relação ao seu relacionamento com a pessoa, o casamento, seja uma decisão no sentido de uma amizade que você está gerando amizade ou vai fazer um negócio, em tudo que você for tomar uma decisão, você tem que considerar primeiro a palavra de Deus, né? Você vai fazer uma sociedade, o que a palavra de Deus diz a respeito de uma sociedade? Você não deve o quê? Entrar em julgo desigual, né? O crente com o descrente, as trevas com a luz, não pode. Então, há uma instrução para isso. E muitas vezes, quando não tem uma instrução clara, existe um princípio que rege aquela instrução. A instrução é algo mais claro, mais objetivo. Mas quando não tem uma coisa muito clara e você quer saber, Deus, será que essa decisão que eu estou tomando é certa? Você vai procurar um princípio, que é algo mais abrangente, que é algo mais geral, né? Por exemplo, tudo posso... todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Isso é um princípio, né? Você quer saber assim, pô, será que isso é correto eu tomar essa decisão? Será que eu participar desse movimento ou desse movimento, alguma coisa que você vai participar? Aí você pergunta, será que isso é correto? Pega o princípio, né? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Eu não posso ser dominado por nada, né? Eu não posso ser dominado por nada. Eu tenho que fazer aquilo que edifica. Então, são princípios que muitas vezes vão nos dirigir em decisões que não são decisões muito claras. Quando você não tem uma resposta muito clara. Então, você se atém a um princípio, né? E a instrução sempre ela é mais clara, né? Mais objetiva. Então, a primeira coisa para se tomar decisões sábias, ou ser sábio nas suas decisões, as suas decisões devem sempre considerar a instrução e o ensino de Deus revelados em sua palavra. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim, olha, Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, né? Então ele diz assim, olha, bota o 5 de novo aí, por favor. Coloque o 5, por favor. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies. Talvez na sua tradução está assim, não te estribes, né? Em seu próprio conhecimento. O que é estribo? O estribo, quem é do interior sabe o que é um estribo. O estribo é onde você sobe onde você pisa para subir no cavalo, né? Aí tem um estribo do lado esquerdo e um estribo do lado direito. Aí quando você sobe o cavalo, você pisa no estribo e sobe, e aí você tem um equilíbrio em cima, né? Em cima do cavalo, porque você está pisando nos dois estribos. Então, uma pessoa que confia no seu próprio entendimento, ele não tem equilíbrio. Ele não tem equilíbrio. O equilíbrio vem quando nós confiamos em Deus, né? Quando você está confiando em Deus, você tem equilíbrio nas suas decisões. Então, a primeira coisa importante, né? Aqui tem estribes, né? Confia no seu Senhor, em todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio conhecimento. Então, você precisa sempre buscar a instrução do Senhor em todas as suas decisões. Então, se você não tiver estribo, né? Se não tiver esse equilíbrio, você vai tomar decisões erradas. Então, as suas decisões devem sempre considerar os ensinos do Senhor e da sua palavra. Por isso que você tem que ter conhecimento da palavra. Por isso você tem que conhecer os princípios da palavra de Deus. Por isso que você precisa entender a palavra de Deus, para que você possa tomar decisões, e aí, quando você for tomar a sua decisão, você liga essa decisão aos princípios, à instrução do Senhor. Então, toda decisão, ela precisa ter a base, o apoio da palavra. Ela tem que ter
ela tem que ser embasada pela palavra de Deus. Todas as nossas decisões. Para que nós possamos ter decisões sábias. Para que nós possamos prosperar. Para que a nossa vida não seja uma vida amarrada a situações. São as decisões que nós tomamos ao longo da vida. Então, as suas decisões devem sempre considerar a palavra de Deus. É claro, amados, que eu estou falando de decisões que são decisões relevantes, decisões importantes, que são aquelas que dizem respeito ao seu crescimento e ao seu amadurecimento. Eu não estou falando, por exemplo, se você vai comprar um celular, eu não sei a marca que eu vou comprar e nem a cor do meu celular. Isso não é uma decisão relevante, né? Eu estou falando de decisões que podem mudar a sua vida, que vão te ajudar no seu crescimento e no seu amadurecimento. Então, essas decisões, você precisa ter o apoio, a base da palavra de Deus. A palavra sempre tem que estar alinhada com as suas decisões. Sempre, né? E fica fácil quando é assim. Às vezes, um relacionamento que você está se envolvendo e aquela pessoa não é uma pessoa cristã, não é uma pessoa temente a Deus, e tem muita gente que diz assim, ele ainda não é cristão. Né? Às vezes você toma uma decisão de um relacionamento com uma pessoa, né? Às vezes os dois não são, né? Mas às vezes você é cristão e a outra pessoa não é cristão. E você toma essa decisão, muitas vezes você pode ter problema no seu relacionamento. Por quê? Né? Porque você tomou uma decisão não apoiada na palavra de Deus. Por isso, gente, eu falo sempre assim, casamento, ele é um acordo. Então a gente precisa acordar as coisas, né? Antes de casar, vocês têm que acordar primeiro as coisas que vocês vão fazer juntos. Tem que ter isso no casamento, né? É um acordo. Vocês estão fazendo um pacto juntos. Então, não é que um vai querer mandar no outro. Não, a gente vai sentar, o homem e a mulher, antes de casar, e vamos sentar aqui, vamos decidir a nossa vida de casado. Como é que vai ser? Na nossa vida espiritual, como é que vai ser? Nós vamos na igreja ou não vamos na igreja? Na nossa vida financeira, o que vai controlar aqui a nossa vida financeira? Né? Como é que nós vamos dividir a nossa vida financeira? Filhos, quantos filhos nós vamos querer ter? Como é que vai ser a nossa vida em relação à nossa família? Nós precisamos fazer acordos na nossa vida, antes de casar. Eu sempre digo, com a minha esposa, eu sempre digo o seguinte, a gente sempre fala isso no nosso curso de casamento, né? As pessoas se casam com muita expectativa e com pouco preparo. Muita expectativa. Nossa, nós vamos morar em tal lugar. Nós vamos comprar aquilo. Nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Nossa viagem de lua de mel. Tem muita expectativa, mas tem pouco preparo. Não se preparam para a vida conjugal, que muda tudo, não é verdade? Então, muitas vezes nós tomamos decisões na nossa vida, né, nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque não consideramos o que diz a palavra de Deus. E a Bíblia, ela é muito clara em relação à nossa vida, os nossos relacionamentos, como que nós devemos agir, né? Então, lembre-se bem disso, as nossas decisões, as decisões que vão mudar a nossa vida, as decisões que são importantes, as decisões que vão nos fazer amadurecer, elas sempre precisam considerar a palavra de Deus. Então, nós temos que ter humildade, né, para poder considerar, aceitar a palavra de Deus, de dizer assim, Senhor, eu não sei o que fazer, instrui-me, Senhor, me mostra, Senhor Jesus, as suas veredas, me mostra o seu caminho. Então você tem que ter humildade para isso, porque muitas vezes nós nem sequer consultamos a Deus, a gente age pelo ímpeto, a gente age pela nossa própria vontade, a gente age porque alguém falou conosco, né? Mas quando a gente tem sabedoria, né, nós sempre consideramos a palavra de Deus, e a gente pede, Senhor, eu não estou sabendo o que fazer, me instrui, Senhor, nesse caminho. Lá no livro de Salmo 25, versículo 4 e 5, diz assim, olha, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és, ó Deus, o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então, o que o salmista está dizendo? Senhor, me instrui, me mostra o caminho, me mostra a verdade, Pai, porque eu às vezes eu estou aqui perdido, eu estou sem noção, eu não sei o que fazer, eu preciso da tua instrução. Então, você tem que ter humildade para pedir a Deus, sabe, que te instrua no caminho da verdade, que te ilumine no caminho da verdade, para que você tome decisões corretas na sua vida, né? Então, é humildade. Deus, me mostra o teu caminho, né? Então,
Pior, amados, do que aquele que age pelo seu próprio entendimento é o que, conhecendo a instrução do Senhor, ele teima em seguir o seu próprio conhecimento. É o que eu disse aqui. O Salmo 32, versículo 8 e 9. Salmo 32, 8 e 9. Instrui-me, e eu te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei. Primeiro, né? Primeiro é o salmista falando: Senhor, me instrui. Agora aqui é quem falando? Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Primeiro o salmista pede para instruir, agora o Senhor falou. Não, agora, olha o que ele diz aqui, olha: não sejais como o cavalo, ou como a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então ele está dizendo assim: olha, eu vou te instruir no conhecimento, na sabedoria, nas decisões que você deve tomar. Mas não seja como o cavalo e a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então tem pessoas, amados, que mesmo sabendo a instrução do Senhor, eles insistem em fazer aquilo que eles querem, em desobedecer a Deus. Eles são como o cavalo para os homens e como a égua, né, para as mulheres, né? A mula para as mulheres, né, que precisam de cabresto. Deus está dizendo: olha, não vá por esse caminho, não vá por essa vereda, não haja dessa forma. Mas nós estamos agindo, desobedecendo a instrução do Senhor, né? Estamos sendo teimosos, desobedientes na instrução do Senhor, né? Que precisam de quê? De freios e cabrestos para dominá-los. Então olha como é que o nosso Deus ele é maravilhoso, amados. Ele está querendo nos instruir, Ele está querendo nos mostrar o caminho, a vereda correta que nós devemos andar. Mas somos nós, muitas vezes, que queremos fazer como a mula e como burro, e ir do jeito que nós queremos, né? E seguir o caminho que nós queremos, o caminho errado. Então o Senhor está te falando nessa manhã: eu te darei instrução. Volta o 8 aí para a gente, né? Eu te instruir-te-ei. Olha o Senhor falando diretamente para você e para mim. Eu te instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas, Ele está te acompanhando, te darei conselho. Olha que maravilha, amado. Nós temos um Deus que é conselheiro. Um dos atributos de Deus se chama conselheiro. Nós temos um conselheiro. Então você não precisa ficar procurando conselho com qualquer um. Nós temos um Deus que é um Deus conselheiro, né? Que nos instrui na sua verdade. Então, o que é aconselhar? Aconselhar é dar direção, aconselhar é orientação, é corrigir, é recomendar algo, isso é aconselhar. O que é instruir? Instruir é educar, preparar, doutrinar. São duas coisas diferentes. Conselho mostra a direção, orienta e recomenda algo, é o conselho. A instrução é educar, preparar e doutrinar. Então, quando você está vindo na igreja, você está sendo instruído. Você está sendo instruído na palavra, né? A palavra está sendo inculcada em você. Você está sendo treinado. Então, essa instrução você está recebendo do altar da palavra de Deus. Você está sendo instruído pelo Senhor. Então, a primeira coisa para tomar decisões sábias, qual é? É você tomar decisões sempre pautado, sempre considerando o que está escrito na palavra de Deus. A segunda coisa, o segundo princípio para se tomar decisões sábias é buscar conselhos com pessoas sábias. Buscar conselhos com pessoas sábias, pessoas experientes. Pessoas sábias e pessoas experientes. Provérbios 15, 22. 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Com os muitos conselheiros há bom êxito, né? Então, aprenda a buscar conselhos com pessoas sábias, maduras,
competentes, né, naquela área que você vai precisar. Porque muitas vezes um pastor, ele não vai saber te dar uma direção em relação, por exemplo, a uma área financeira específica, né? Não é um cara preparado nessa área financeira. Mas tem pessoas que são pessoas sábias, que têm inteligência, que têm conhecimento, que você pode buscar nessa área, você pode buscar o quê? Conselho. E às vezes, amados, sabe por que nós erramos muito? Porque nós achamos que somos os bons. Achamos que não precisamos buscar conselho para outras pessoas. Tem muitas pessoas que estão afundados na sua vida financeira, sabe por quê? Não tiveram humildade para buscar ajuda com alguém que tivesse condição de ensiná-lo. Um conselho nessa área. A gente acha que consegue resolver tudo, e não é assim. Tem pessoas que têm conhecimento e têm sabedoria em áreas específicas, e nós precisamos buscar essas pessoas, né? Então, se é em relação à vida espiritual, à vida conjugal, né? Geralmente os pastores, eles têm uma experiência nessa área de vida, né? Na maioria das vezes, né? De vida, de comunhão, né? Da vida familiar dele também, para poder te dar conselhos nessa área. Como é que você vai buscar? E é o que acontece muito. Tem muitos casais que vão buscar conselhos ou vão dar ouvidos a casais que estão em fracassos, casais. Não é verdade? Quantos jovens, aí se outro dia eu estava ouvindo um rapaz falando isso, ele estava comentando a respeito disso, falou assim, o rapaz ali, o meu amigo estava falando para ele não agir assim com a minha esposa, deixa de ser bobo, mas ele age assim com a esposa dele. Ou seja, o camarada estava falando de algo que nem ele fazia com a esposa. Ele queria dizer assim, para não ficar, submetendo a sua esposa, você deixa de ser bobo, mas quando ele viu o relacionamento desse rapaz com a esposa dele, ele igual um gatinho, igual um gatinho ali, né, com a esposa dele, ou seja, buscando conselho com pessoas que não têm condição de dar conselho. Então, para buscar conselho, você tem que saber a pessoa que você está buscando, né? Tem que ser uma pessoa que tem uma sucesso naquela área, uma pessoa que tem experiência naquela área, para buscar conselhos. Mas é importante que nós sejamos buscando conselhos, né? Conselhos na vida conjugal, né? Na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, é importante que nós sejamos buscando conselho. Então, muitos planos fracassam por falta de ouvir conselhos ou de buscar conselhos. Provérbios 19, 20. Provérbios 19, 20. Porque tem uma diferença de conselho também e de opinião, né? Tem gente que dá opinião, né? Conselho, quem dá é quem tem condição de dar conselho, né? Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Está vendo que há uma diferença? Ouve o conselho e recebe a instrução. São coisas distintas, né? Oi? O conselho é aquilo que te dá direção, que te orienta, que te corrige. A instrução é o que te educa, é o que te prepara, é o que doutrina a sua vida, né? Que vai te doutrinar e te preparar e vai te educar. Então, ouve o conselho e recebe a instrução para que sejais sábio nos teus dias por vir. Um pai com seu filho, o que é que ele faz com o filho durante toda a vida? Ele dá instrução para o seu filho. Ele vai instruindo o seu filho para que quando ele crescer, ele não se esqueça daquilo que ele recebeu, né? A instrução que ele deu ao seu filho. Então, amados, parece que à medida, né, que nós vamos nos tornando adultos e achamos que nós não precisamos mais de conselhos, né? Achamos que podemos nos virar sozinhos e que buscar alguém para nos orientar é uma demonstração de fraqueza e de incompetência. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós vamos ficando mais velhos e nós vamos ficando cabeça dura. Porque tem muita pessoa que já tem uma certa idade, né, que diz assim, eu vou buscar conselho daquele boyzinho ali, daquele rapazinho ali. Mas às vezes aquele rapazinho, aquele boyzinho, ele tem uma experiência, uma expertise em alguma área, que ele pode te ajudar, né?
Mas às vezes a gente é cabeça dura, a gente não quer. Né? Como diz a palavra ali, precisa de cabresto e freio para puxar, para que ele possa, sabe, ouvir a direção e a instrução. Então, nós precisamos ter essa humildade, né? Então, pedir ajuda, pedir instrução, nessa área, na área que nós estamos precisando, não é sinal de fraqueza, não é demonstração de incompetência de forma nenhuma, mas é sabedoria, diga sabedoria. Então, muitos casais hoje não conseguem manter o seu casamento porque só procuram ajuda, amados, para pessoas erradas, para amigos e pessoas erradas, pessoas que têm muito boa vontade, mas não são pessoas que são preparadas, não são pessoas que têm sucesso na vida conjugal. Então, como é que você vai pedir conselho a essas pessoas, né? Então, quantas pessoas fracassam financeiramente porque não tiveram um instrutor financeiro, né, na sua vida? Então, quais que são as regras para se buscar conselho? Aconselhar-se com pessoas experientes na área em que você precisa. Conselho, amados, não é opinião. Opinião qualquer um pode dar. Conselho só quem tem capacidade. Conselho só quem tem experiência é que pode dar, né? É aquele que já venceu, é aquele que já alcançou ali sucesso, esse pode dar conselho, porque senão vai ser apenas uma opinião. E de opinião, gente, tem muita gente que dá, né? Nós estamos vivendo a era da opinião. Eu acho que deveria ser assim, né? Eu acho. Então está todo mundo achando hoje, todo mundo tem a sua opinião. Mas conselho tem que ser com pessoas sábias, com pessoas experientes, com pessoas que alcançaram, já venceram, né? Já estão num patamar de poder aconselhar a outras pessoas. Então, a segunda coisa que eu disse foi sobre decisões. Vamos ver, irmãos, eu falei muito, os irmãos até esqueceram, né? A segunda coisa é você aprender a se aconselhar, né? Aprender a se aconselhar, buscar conselhos com pessoas sábias, né? Então, é a segunda coisa. A terceiro princípio, evite tomar decisões apressadas. Não tome decisões apressadas. Provérbios 19, versículo 2 diz assim, Provérbios 19, 2. Não é bom proceder ou agir sem refletir, e peca quem é precipitado. Então não tome decisões rápidas, precipitadas. Não haja de forma, sabe, no relâmpago, como é que é? Tem uma palavra que eles usam nos antigos, no impulso, né? Então, não haja dessa forma, reflita, pense antes de agir. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Então, todo pecado, né, ele é resultado de precipitação. Peca quem é precipitado. Todo pecado é resultado de precipitação. Já pensaram nisso? Você não pensou, você não refletiu, e aí você age, né? Você procede, você toma a decisão. Então, todo pecado é resultado de falta de reflexão, né? De ser apressado demais. A própria Bíblia diz isso aqui. Então, irmãos, vocês não podem se deixar pressionar pelas circunstâncias ou por pessoas, né? Para poder agir e tomar as suas decisões. Provérbios 21, versículo 5 diz assim também. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza, né? Diligência é diferente de pressa, né? Diligência é aquilo que a pessoa ela é diligente, ela está constante ali no seu proceder, né? Então, os planos diligentes tendem à abundância, a pessoa perseverante, a pessoa diligente, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Todo apressado, né, ele
tem a tendência do fracasso, né? De levar à pobreza. Então, pense antes de agir. As nossas emoções, elas exercem forte impacto sobre as nossas decisões. Se estamos muito ansiosos, inseguros, nervosos, depressivos, tudo isso vai influenciar nas nossas decisões. As nossas emoções, né? Elas vão influenciar nas nossas decisões. Por isso, quando você tiver de tomar decisões importantes, peça um tempo para pensar, reflita e deixe as emoções estabilizarem. Deixe as emoções estabilizarem. Então, sempre é sábio você, por mais que seja uma coisa que você não pode perder muito tempo, né? Você tem que agir rápido, mas sempre é sábio você não agir rapidamente, instantaneamente, né? Reativamente. Sempre é sábio você pensar, esperar aquele momento, né? Para tomar a sua decisão. Porque às vezes as nossas próprias emoções influenciam nisso. Nós somos influenciados pelas nossas emoções, né? Nas nossas decisões, às vezes por medo, às vezes por insegurança, às vezes por ansiedade, por nervosismo. Então a gente precisa esperar a coisa estabilizar para a gente tomar uma decisão e não tomar uma decisão errada. Não tomar uma decisão precipitada. Então muitos irmãos pecam porque foram apressados, né? Então, não pensaram, não refletiram nas consequências, né, que aquilo poderia trazer para a sua vida. Então, é importante sempre refletir em tudo que eu vou fazer. Quanto tempo tem? 2 minutos. Então, amados, hoje a gente dá início à nossa escola de sabedoria, né? Semana que vem eu vou continuar falando um pouco mais sobre decisão, porque é algo tão importante, amados. É algo tão importante nas nossas vidas, né? E existem decisões, eu vou falar na próxima semana, que são decisões poderosas. Decisões que vão mudar a sua vida totalmente. São essas as decisões poderosas e são as mais difíceis. Porque nós sempre queremos ficar numa posição de conforto. Mas as decisões poderosas, elas são as decisões mais difíceis na nossa vida e que você precisa tomar. Né? Então, que o Senhor nessa manhã possa estar iluminando a sua mente, que possa estar gerando em você essa expectativa, né, em relação à sua palavra, sobre essa sabedoria que nós vamos estar falando durante essas semanas, essa escola de sabedoria que nós vamos estar falando durante algumas semanas. Eu gostaria que você ficasse de pé, em nome de Jesus, nós vamos orar. Amém. Quantos receberam nessa manhã essa palavra? Digam amém. Diga, eu recebo, Senhor, essa instrução. Ó Deus, que eu recebi do altar, através da palavra, essa semente que foi lançada sobre a minha vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós aquietamos agora o nosso coração, a nossa mente, Senhor, e recebemos mesmo essa palavra, ó Deus, no nosso interior, Pai. Tomamos posse dessas verdades para a nossa vida. Pai, estamos aqui, começamos hoje essa escola de sabedoria, Pai, para crescermos, para aprender, para desenvolver, ó Deus, para que a nossa vida seja como a vida daquele que vai caminhando, vai crescendo, como diz a palavra, como a luz da aurora, Pai, até se tornar dia perfeito. Nós queremos investir em sabedoria, Pai. Queremos, Senhor, buscar e dar tudo que temos para adquirir sabedoria na nossa vida, Pai. É a coisa mais importante, diz a palavra do Senhor. É a coisa mais importante, Pai, que nós precisamos para a nossa vida, é buscar, investir, ó Deus, pagar tudo que temos para, ó Deus, sermos sábios aqui nessa vida. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra venha tocar em cada coração, venha trazer, Senhor, cura, venha trazer direção para as nossas vidas, Pai, durante essa semana, nas decisões que nós precisamos tomar, que são decisões importantes na nossa vida conjugal, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira. Pai, instrui-nos. Nós queremos dizer aqui, como disse o salmista, instrui-me no caminho que eu devo andar.
Mostra-me, Senhor, a tua verdade. Oh Deus, tu és o meu conselheiro, tu és o conselheiro da minha vida, Pai, e eu quero dar ouvidos ao Senhor nessa manhã, a tua voz, a tua palavra. Eu não quero ser, Senhor, como uma mula, como o cavalo, Senhor, que precisam de cabreços, de freios, Senhor, para entender o que o Senhor está falando, porque vão seguindo de forma, ó Deus, obstinada, fazendo aquilo que o seu coração está direcionando. Nós não queremos ser assim, Pai. Queremos ser, ó Deus, bons ouvintes. Queremos ser aqueles que ouvem o teu conselho e a tua instrução e seguem o teu conselho e a tua instrução, Pai. Que nessa manhã o Senhor possa estar trazendo luz, trazendo direção. Ó Deus, talvez uma pessoa que entrou aqui nessa manhã sem direção em alguma área da sua vida, que nessa manhã esse conselho, essa instrução que ele ouviu, venha, Senhor, ó Deus, mexer agora no seu interior, venha mudar a sua direção, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, aleluia, graças a Deus, amém. Pode acender as luzes, aleluia, glória a Deus. Eu creio que todo mundo que está aqui já é membro, né, da nossa família Crown, né, Crown Church, mas eu quero mais uma vez, né, falar para você, para que você esteja se unindo ao nosso ministério, né, servindo no nosso ministério, fazendo parte